Boa tarde, gente. Meu nome é Flávio Xandó. Nós estamos aqui hoje para bater um papo com o Eduardo, o Edu da Red Belt, e vamos conversar sobre segurança, impacto nos negócios. É isso, Edu? Prazer, boa tarde a todos. Prazer, Xandó, tudo bem? Bom em revê-lo. A ideia é que hoje a gente focar um pouco em segurança, falar de diversos assuntos e também tirar um pouco a dúvida da galera, ver o que a gente consegue desmistificar um pouco quando a gente fala de segurança digital, segurança da informação. Porque ao longo dos anos, e nós estamos conversando isso agora, um pouco antes da live começar, as características das ameaças, elas mudaram bastante. Houve uma época quase que heróica ou pitoresca, né? O que a gente pode comentar sobre isso? Acredito que quando a gente fala de invasão, de deface, de roubo de dados, roubo de informações, isso foi uma evolução e acaba sendo cada dia mais, né, dos ataques. Acho que, recapitulando um pouco, lá atrás, né, quando a gente falava de segurança da informação, roubo de identidade, roubo de informação, era muito focado em deface, em denegrir a imagem de alguns lugares, igual ataques que nós vimos a grandes companhias em 2012, 2013 e daí em diante. E eu acho que a própria evolução desses ataques foi dos próprios atacantes, dos hackers atacantes, entenderem que a melhor forma deles talvez ganharem algum dinheiro com isso é fazendo ataques em massa, né? Então acho que foi daí que surgiu muito essa parte de ransomware, de criptomoedas, de mineradores e daí em diante, que acho que é isso que a gente está passando muito hoje no nosso dia a dia. Quer dizer, no começo, o atacante, ele era quase que um artista solitário. Basicamente. Ele era ali aquela figura quase que eu vou dizer pitoresca mesmo do hacker. O hacker, que nem é o termo mais correto, é o cracker, né? É o cracker. Antigamente falava, hoje para definir um hacker do mal, realmente é o cracker, né? É. Poucas pessoas sabem disso. Antigamente era um problema grande você falar de um hacker do bem, hacker do mal. Mas o White Hat e o Black Hat, né? Black Hat, exatamente. Igual existem o Red Team, o Blue Team, que é um de ataque, outro de defesa. E todo mundo imagina, né, que o hacker era aquele cara que ficava realmente de madrugada, digitando códigos e daí em diante. Existe esse cara? Existe, claro. Mas a gente entende que a cada vez mais esses ataques eles estão surgindo como um grande comércio negro, né? Desde a parte de você comprar já, talvez, alguns malwares, alguns ransomwares prontos, e você ter simplesmente a capacidade de divulgar isso, disseminar. Você não precisa ser a pessoa que criou, né? Então está sempre cada vez mais fácil e daí em diante. Esse ponto que você tocou eu acho importante, porque em cima do assunto ameaças e vulnerabilidade se criou um negócio, um mercado. Existe um mercado negro que as pessoas acessam via Deep Web, acredito eu, para comprar kits para desenvolver malware, não é isso? Exatamente, exatamente. Esses kits estão tanto em Surface Web. Surface Web é aquilo que todo mundo navega, todo mundo conhece, seja o próprio Facebook, Google e daí em diante. Deep Web é aquilo que utilizam outros browsers, outros acessos para você ter a internet que são divulgadas de outros meios. E o Dark Web é realmente fóruns extremamente fechados, exclusivos dentro da Deep Web. Tá? Então, sim, há um mercado, né? Há um mercado por dentro dele. O maior mercado existente na Deep Web ainda é o de drogas, né? E por trás disso você também tem esse mercado de crime digital, que é onde você consegue comprar alguns pacotes de vírus para intuito de ransomware, ataques de deface em massa, redes de zumbis, ou seja, aquelas máquinas que já estão afetadas, infectadas, para fazer um ataque em massa e daí em diante. Então, há tanto o mercado para quem desenvolve isso, que realmente são pessoas de alto nível, extremamente pessoas hábeis. Que podiam estar fazendo outra coisa, né? Exatamente, eu acredito que eles fazem, tá? Aquele conceito de o hacker, grande parte dos hackers é um hobby, né? Geralmente são pessoas que ou estão em outro foco, ou são simplesmente gênios, realmente, que trabalham com outras coisas. E existe um mercado, aquelas pessoas que compram e fazem o ataque, né? Há alguns vídeos que eu gosto muito de desmistificar, inclusive de grandes empresas, onde eles mostram e demonstram um exemplo de um ataque que é feito hoje em dia. Então a pessoa vai na Deep Web, vai numa Dark Web, algo do tipo, consegue adquirir através de bitcoins esse ransomware, e o que ele tem que fazer é simplesmente disseminar isso para algum local. No momento que ele faz isso, não há necessidade dessa pessoa que está disseminando ser um hacker, ser uma pessoa, ela só precisa ser o quê? Criativa. Então, aí que eu acho que a coisa fica, que eu acho que fica perigosa.
Porque, na verdade, quando a gente fala em comércio de malware, etc., é que se criou uma indústria. Tem o cara que desenvolve o kit para fazer o vírus, o cara que compra o kit e cria o malware, aí ele contrata alguém para disseminar, contrata o laranja para receber o dinheiro, enfim, é toda uma cadeia, é uma cadeia de negócio construída em cima disso. Né? Exatamente, é uma cadeia de negócio. Hoje é extremamente lucrativo, né? Se a gente pega o próprio WannaCry, grandes partes das carteiras de bitcoins que estavam abertas para receber o resgate acabaram caindo em público. Então, assim, era possível, através da própria consulta de blockchain, você consultar essas carteiras e você vê que foram geradas milhares e milhares de dólares relacionados a esse ataque. E esse foi um dos primeiros ataques, né, em massa. É claro que tiveram outros mais lucrativos, sim, com certeza. Mas é uma tendência que a gente sente. Então, se você pegar hoje, entender, pelo menos do nosso lado, quais são os maiores ataques que a gente identifica em nossos clientes, claro, roubo de identidade, invasões, mas a gente fala de máquinas, onde você vê uma grande massa, fugiu um pouco dessa parte de ransomware, está ainda, claro, né, mas uma coisa que a gente está vendo que está crescendo bastante são as mineradoras. Né? As mineradoras de criptomoedas, elas estão crescendo muito. É a bola da vez. É a bola da vez. É claro que um hacker ele invade um servidor e vai deixar ali uma criptomoeda, uma mineradora rodando. Vai ser de alto impacto? Vai ser de alto impacto. Mas a ideia dela é ganhar em massa isso. Né? Então, assim, pegar desde realmente usuários normais que têm uma máquina potente com uma placa de vídeo funcionando ali dentro, e a partir daí o processamento dela fica muito, muito maior. Agora, acho que isso remete a uma pergunta que realmente eu tenho para você. Como é que uma pessoa, seja um funcionário de uma empresa, um responsável por TI, ou alguém até mesmo na sua própria casa, que tipo de comportamento anômalo ele pode ficar ligado para tentar sacar se tem alguma coisa errada com o equipamento ou com a rede dele? Perfeita pergunta, Xandó. Hoje os ataques, né, como eles estão... A gente sempre brinca, né, que legal, é importante você realmente trabalhar com penetration testes de vulnerabilidades, entender brechas em ambientes corporativos, sim, extremamente importante. Mas qual que é o nosso maior elo ainda na área de segurança? É o usuário final. Então, é a identidade, é o usuário final. É o elo fraco da corrente. Felizmente porque os ataques hoje eles não estão mais 100% tecnológicos, ou seja, transparente para o usuário final. Muitas vezes há uma participação desse usuário final. Imperceptível, mas do quê? Desde ele clicar num link malicioso, dele acessar um malware, dele clicar em um malware, algo do tipo. E a partir daí, como que a gente faz para detectar esse acesso anômalo? São realmente pequenas mudanças do seu computador, desde do cooler, ou seja, aquela ventoinha que fica rodando, de você entender que você não está fazendo nada na máquina, de repente um processamento começou a utilizar e essa ventoinha está feito louca girando ali. Ou até a própria máquina começou a ficar mais lenta do nada. Ou você percebe que aquela luzinha, às vezes, de CPU, algo do tipo, está ou do HD, né? Luz do HD. Exatamente. Então, assim, são pequenas coisinhas que o usuário tem que estar atento e não achar que aquilo lá assim, é uma normalidade, algo que fugiu do normal. Isso é interessante você ter falado dessa forma, porque lá nos primórdios da época das ameaças, dos ataques, geralmente eles eram espalhafatosos, eram exibidos, os hackers eram exibicionistas. Hoje em dia eles querem ficar na moita, né? Exatamente, você pega aqueles grandes fóruns antigos, aqueles sites, ainda existem, né? O próprio Zone H, outros que eu me lembro, que a ideia era o quê? Era uma competição. Então, assim, o hacker, o nome da pessoa, o nickname que tinha mais deface realizado, atribuído ao nome dele, ao grupo ou algo do tipo, era realmente as pessoas com um maior nível, né? Então, você pega exemplos de ataques, hoje em dia, que nós pegamos já, identificamos bastante. São, até fazendo um corte, você entende que hoje a internet, ela basicamente, mais de 50% dela é rodada por robôs, né? Então, assim, hoje você pega um tráfego de algum site ou algo do tipo, um pouquinho mais de 50% é feito por robôs. Robôs desde um Google e até robôs maliciosos. Bots de toda forma. Bots, né? de todas as formas. E grande parte desses bots, hoje ainda, eles são maliciosos para fazer ataque. Tá? Então, assim, hoje, grande parte dos ataques massivos que a gente vê que é para realmente denegrir imagem, são ataques de DDoS, que a gente pega bastante. O que seriam ataques de DDoS? Basicamente, várias localidades distintas tentam acessar naquele exato momento ou fazer uma requisição naquele exato momento para um determinado local.
É congestionar e atolar um serviço. Sabe os nossos postos de combustíveis hoje? Sim, eles estão recebendo um eles ataque estão de DDoS. recebendo um ataque de DDoS, que é Distributed Denial of Service. Exatamente. Né? É um ataque de negação de serviço distribuído. Então nós temos ali 5 ou 6 bombas, né, com 5 ou 6 frentistas, e chegando ali para abastecer ao mesmo tempo 100 50 pessoas. carros, 100 pessoas. Então isso acaba sendo o quê? A demanda é muito alta para a oferta existente. Então esse é um ataque muito comum hoje em dia. Qual é o intuito? É roubar dados? Não, é indisponibilizar. Onde que esses ataques, pelo menos no Brasil, ocorrem com maior frequência? Em datas comemorativas, em Black Fridays e daí em diante. Então, exemplo, imagina dessas grandes corporações ou desses grandes e-commerces ficar fora do ar em uma Black Friday. Então, mas qual é o motivador para isso? Porque, assim, agora eu vou ser um pouco pragmático, a gente tentar analisar dessa forma. Eu não vou citar nomes aqui, mas imagina que existam 2 imensos sites de comércio eletrônico. Eu não posso imaginar que o concorrente vai encomendar um ataque numa dark web para detonar o outro. Não acredito então, nisso. Assim, o que a gente vê é que ainda esse tipo de ataque de negação de serviço me parece que ainda é um pouco com espírito de experimentação científico ou de testar a própria capacidade. É por aí ou não? Porque, claro, deve existir alguma situação que alguém, o ataque focado, o ataque direcionado, mas de negação de serviço é pouco provável que seja assim, né? Tem uma frase que é até legal, que saiu muito tempo, conhecida por muita gente, do próprio diretor do FBI, um diretor antigo, onde ele falava que existiam 2 tipos de empresas, né? Aquela que já foi atacada ou aquela que ainda não foi atacada, mas vai ser, né? Então, assim, quando a gente fala desses grandes sites de e-commerce, o que motiva esses grupos de hackers a fazer isso? Eu não consigo falar por eles, eu não consigo imaginar, mas claro que eu já fiz bastante conversa com pessoas do mesmo setor. A gente já pensou em desde níveis de ego, para mostrar, né, a capacidade, mas acho que é muito também mostrar quem tem o maior poder de fogo, né? Então, assim, gostaria de derrubar aquele maior site. Olha, eu consigo, vou derrubar e daí em diante. Igual a gente tem alguns clientes da área financeira e que a gente monitora muito alguns grupos de realmente entender algumas motivações. E você entende que, de repente, há movimentações, seja porque houve alguma política anterior, algum problema que afeta nossas vidas reais, com juros, com alguma coisa, que isso motiva esses grupos a atacar algumas organizações. E o motivo por trás é realmente causar prejuízo para essas organizações, porque benefício próprio os atacantes acabam não tendo, direto, né? Nesse caso do DDoS. Do DDoS, específico do DDoS. Agora, eu tenho acompanhado aí essa seara da segurança faz bastante tempo. E a impressão que me dá, e você que é super do ramo me confirma isso, vão surgindo novas modalidades de ataque, elas viram um hype do momento, aí ela entra em declínio, mas não some, que é mais ou menos o que está acontecendo com o ransomware agora. Ele ainda tem muito caso, mas ele não está mais tão em alta quanto estava no ano passado, ou a impressão minha? Olha, eu acho que é aquela famosa calmaria antes da tempestade, né? Pode ter algum ataque massivo sendo preparado? Pode ter. Então, assim, o porquê do WannaCry, né? Por que ele foi tão massivo? É claro que foi uma vulnerabilidade, ele partiu de uma vulnerabilidade. Isso só provou que, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, o básico, que é, às vezes, até soltar patches de updates, simplesmente clicar em um botão ou outro, é claro que é muito maior do que a gente entende, é claro que isso comprovou que pequenos processos as empresas ainda não estão... Eu concordo, as empresas às vezes podem não estar preparadas, mas eu particularmente transito muito em empresa, eu presto serviço na área de infraestrutura, rede, suporte, enfim, para as empresas, e eu canso de ver o usuário falar, olha, o meu Windows está pedindo para atualizar. Ah, mas não vou atualizar não, porque vai demorar. Então, às vezes, o próprio sistema automático já alerta, mas a pessoa não deixa, porque ela acha que aquilo vai atrapalhá-la, e ela sofre as consequências. Até que é uma brincadeira, você pega vários memes agora na internet, né? Tem uma brincadeira com o próprio Windows 10 daí em diante, onde ele fala, olha, eu vou atualizar e eu vou atualizar. Vou atualizar agora e estou seguindo com isso, porque é para realmente forçar o impacto depois disso, caso não há uma atualização muito maior. E eu acho que grande parte é a conscientização. Então, quando a gente fala, você falou assim, será que os ransomwares talvez estão diminuindo? O que nós estamos pegando o WannaCry fez um grande barulho, né? Claro, afetou diversas localidades, milhares e milhares de dispositivos, e a partir daí, o que se gerou?
variantes do WannaCry, variantes do tipos de ransomware. Então, assim, você encontra bastantes no mercado ainda. E o interessante é que eles afetam desde uma pequena farmácia, num bairro, no interior, até grandes organizações, né? Não é algo direcionado, em si é algo massivo, né? Realmente o intuito é atacar em massa. De outros ataques diferentes que nós estamos encontrando, basicamente, quando a gente sai um pouco da área empresarial, foca-se sempre nessa parte de mineradoras, de ransomware, de roubo de informação, até para capturar senhas e daí em diante. Não, tudo bem. Bom, nós estamos falando agora sobre os casos reais, aplicações de segurança. Eu vou aproveitar essa pausa para até compartilhar com você. Eu tive recentemente... Você falou que o ransomware ataca qualquer um, né? E existem casos cruéis, como hospitais que são comprometidos. Bastante. Imagina você ter um banco de dados comprometido de um hospital. Agora, eu tive recentemente um caso, recentemente mesmo, questão de 2 meses, 1 mês e meio, uma empresa que eu tenho contato, que é um consultório médico, que teve o seu sistema sequestrado. E eu cheguei a travar contato com o interlocutor do ransomware, porque o dono do centro médico, ele ficou desesperado pela falta da agenda dele. Imagina um centro que tenha, não eram muitos, são 5, 6, 7, 10 médicos, e de repente você não sabe mais a agenda dos pacientes que vão chegar. Perde histórico, né, dos pacientes. Não, você perde histórico, mas se alguém liga para marcar exame, eles estavam querendo pagar R$5.000 para o cara. Eu falei, calma, vamos tentar ver. Aí eu acabei conseguindo descobrir os arquivos deles num histórico de Dropbox, mesmo assim os arquivos tinham sido mudados de nome, né? Eu acabei até conseguindo solucionar o problema. Mas imagina o tamanho, né? Para um consultório médico, você não poder marcar exame, porque você não tem agenda. Que quando eu posso? Não posso, né? Houveram, assim, o impacto foi gigante. Você pega no Brasil, realmente, os hospitais, quando a gente pensa nos maiores, um deles foi atacado, grandes indústrias, afetou muita gente. E depois que afetou, qual que era o problema? Há solução, não há solução? A solução era paliativa, né? Então, assim, a máquina não devia ter sido reiniciada, tinha alguns pontos, mas grande parte dos ransomware hoje em dia não há solução. Não há solução. Ele é criptografado e, a partir do momento, a chave ela é indecriptável, né? Você não consegue quebrar ela. A descriptografia acaba sendo impossível. Isso quando o autor do ransomware é mal intencionado total, que nem ele tem a capacidade de decriptar. A gente sabe que tem gente que não consegue obter os dados de volta, mesmo pagando. É uma coisa que nós recomendamos, né? Sofri o ataque, o que eu posso fazer? O seu último caso é talvez pensar em pagar. Então, assim, nossa recomendação, minha pessoal, não é pagar, não adianta. Porque você só estimula mais esse tipo de ataque. Incentiva o mercado. Incentiva, né? muito, e a chance de você ter os seus dados de volta é muito baixa, né? Agora, eu vou compartilhar com você uma outra história, até quero ouvir tua opinião. Por acaso é ransomware também, mas o que eu quero focar aqui, na verdade, é o comportamento do usuário. Tá? Eu estava numa empresa quando, de repente, começaram a ligar pessoas dizendo, olha, meus arquivos desapareceram. Aí o pessoal que trabalha comigo foi lá olhar e falou, olha, os arquivos aqui que tinham nomes inteligíveis estão com nomes estranhos, A, B, C, X, Y, 0, nomes codificados. E, de fato, estava acontecendo um ataque de ransomware naquele momento. E, para encurtar muito a história, um dos rapazes que trabalha comigo foi muito perspicaz e percebeu que o dono daqueles arquivos era uma pessoa que não poderia ser, uma pessoa da área do RH, não, do financeiro. Por que essa pessoa aqui do financeiro tem a ver com esse arquivo? Bom, essa pessoa tinha recebido naquele dia um e-mail do tipo, atualize a sua chave de segurança do Banco do Brasil para você poder continuar usando, o famoso phishing, que ainda hoje... Nossa, né? Um dos mais utilizados também para conseguir explorar. Então, aí a pessoa inadvertidamente clicou, porque ela casualmente usa Banco do Brasil para fazer pagamentos e foi ali o começo de tudo. Aí nós conseguimos estancar o processo ali, aí nada como um bom backup que resolveu o problema. Mas o comportamento do usuário, acho que tem muita parte que tem a ver com a cultura, né? Perfeito, André. Quando a gente fala da conscientização do usuário, né, da cultura do usuário, pequenas dicas que ajudam muito, né? Vamos dar um exemplo. O seu banco vai entrar em contato com você por e-mail? Não vai entrar. Improvável. É improvável. Um grande e-commerce vai entrar em contato com você por e-mail? Vai. Mas se você fizer alguma compra, se você tiver feito, ou talvez alguma promoção, um pouco assim. Então, a recomendação primeira é sempre desconfie de tudo que você receba. Né? A ideia é você olhar, entender,
colocar o mouse em cima, entender para qual link que ele vai te jogar e não sair clicando e adicionando nomes. Ah, recebi uma promoção de uma televisão de X 1000 polegadas por R$1.000. É impossível. E você não foi sorteado. Não, inclusive, eu li essa semana que tem ataques direcionados acontecendo com domínios que foram criados muito parecidos com domínios de lojas reais. Exatamente. Tipo, acho que um deles era Casas Bahia TV na Copa, alguma coisa assim. Era tudo falso, ofertas falsas. Acho que o objetivo é capturar os dados da pessoa, né? Capturar, é você assim, porque a partir do momento que você começa a se cadastrar, ele vai te pedir dados confidenciais seus ou até mesmo vai pedir para você instalar algo na sua máquina. É aí onde as pessoas acabam sendo infectadas. Então, você está falando de ataques direcionados, conscientização do usuário final. É sempre desconfiar. Então, assim, geralmente, hoje você está recebendo phishing, seja por e-mail, seja por ligação e até por SMS. Né? Você recebe, assim, você não é cliente de algum determinado banco e você, olha, para atualizar a sua senha, algo do tipo. E são sempre mensagens alarmantes. Né? Apavorantes. Apavorantes. Você precisa alterar a sua senha, você vai receber uma multa, você foi notificado. Calma, tá com algum problema? No máximo, pega o telefone e liga para tirar essa dúvida. Mas não sai clicando em qualquer coisa, não vai entrando no desespero, porque a ideia do atacante é essa, te colocar numa ideia onde você começa a responder de forma automática. Né? Te deixar acuado para você responder Exatamente. Emocionalmente, não racionalmente. Exatamente. E é porque a gente fala muito do usuário final, da evolução dos ataques, daí em diante. Antivírus todo mundo conhece, né? Há sempre uma briga por trás de que, olha, os antivírus vão morrer, ou os antivírus não vão morrer. Eu não vou entrar nessa pauta aqui agora, né, até para a gente não entrar numa discussão um pouco mais avançada, mas a ideia é o seguinte, antivírus ele funciona como? Alguém sempre precisa ter sido infectado primeiro para se criar a vacina. Como um vírus normal, criar anticorpos daí em diante. Então, se eu tenho minha vacina do antivírus atualizada, basicamente alguém já foi infectado. Tá? Descobriram a assinatura desse vírus e criam a vacina para ele. O DNA dele, né? O DNA dele. E como que está acontecendo hoje com essas ameaças avançadas, né? Que aí você tem uma sopinha de letrinhas para proteção dessas ameaças, ATP, anti-ATP, APT e daí em diante. São vírus que, a partir do momento que ele infecta o hospedeiro, a máquina hospedeira, a ideia dele não é já sair criptografando os seus dados, sair roubando suas informações, não. Ele até às vezes ajuda, em alguns momentos nós já pegamos casos que ele fecha a porta de onde ele entrou, para a partir daí ele controla a sua máquina e da sua máquina ele começa a entender os dias, os momentos que você está mexendo nela, a partir do momento que ele entende que, olha, realmente o Xandó trabalha aqui das 8 da manhã às 8 da noite, e o horário de almoço dele é da meio-dia a 1 e pouco, e ele não desliga a máquina dele, o vírus começa a trabalhar nesse exato momento que você não está olhando. A partir daí ele começa a entender os seus movimentos, da parte de rede, e sim, aí infectar as redes. Por isso que acaba sendo tão difícil, às vezes, num ataque de ransomware, entender, por via de hunt, por via de busca, da onde que veio o hospedeiro, da onde que veio o vírus inicial. Como é que chama mesmo o vírus, o ransomware que veio depois do WannaCry? Foi uma evolução dele? Você me pegou agora. Não, mas enfim, é que você falou em infecção lateral, que foi a diferença desse segundo ransomware. Exatamente, que ele estava pulando de máquina em máquina, não horizontal, não tentando escalar privilégio, mas sim disseminando. Porque o ransomware tradicional, ele entra numa máquina que ele tem... a pessoa, como essa moça que clicou lá no link do Banco do Brasil, e ela compromete aquela máquina. Mas esse que veio depois, que a gente vai lembrar o nome já, vai cair a ficha vai cair a ficha, ele tinha essa capacidade de explorar uma vulnerabilidade do Windows, já resolvida há muito tempo, diga-se de passagem, de fazer uma propagação de pulando de máquina em máquina e tornar a coisa um inferno global, né? Exatamente, exatamente. A ideia dele era sempre atingir o maior número de máquinas, né, instaurar realmente o caos, sempre forçando para quem está sofrendo aquele ataque fazer o pagamento do resgate e daí em diante. Agora, uma das coisas que eu acho importante a gente destacar para as pessoas, existem também ataques que vêm via celular, via mobile. Exato. Né? Tem sido muito comum aí os ataques, links maliciosos que vêm por WhatsApp, também geralmente com mensagens alarmantes, né? ou promoções bombásticas. Isso, num primeiro momento, parece que pode comprometer só o celular, mas assim, até já ouvi dizer que existem situações que pode propagar para uma rede ou até mesmo a pessoa comprometer os dados dela. Né? Exato. Todo mundo soube o que houve com o Facebook, né? A enorme queda de ações que ele teve, enorme avaliação no mercado, que foi basicamente o quê? Né? De forma bem resumida.
não sei se você vai saber, Xandão, mas quando você vai acessar algum site, ele pergunta ali, você quer se conectar através de um login e senha desse site ou via o seu Facebook? Ou Sim. do Twitter, aquelas coisas bem básicas. E dentro do Facebook, há uns joguinhos, né, onde a pessoa também, ela fala assim, legal, quero saber como... Testes. Lembra aquele teste? Quero saber como eu vou ficar daqui 30 anos. Isso. Next, legal. Direto você vê pessoas próximas a você compartilhando isso. Um desses programas, Era malicioso. Era malicioso, mas não malicioso de denegrir a sua imagem, mas sim de capturar, devido a uma brecha na política do próprio Facebook, de capturar dados seus e dos seus amigos. Então, a partir daí, foi validado que com 90... o próprio perfil, identificando 90 amigos seus, ele conseguia saber basicamente o que você gosta de fazer. Identificando, analisando 150 curtidas suas, ele conseguia saber o seu gênero, seu gosto musical, seu gosto de filme. 300 curtidas suas, ele conseguia ter informações gerais sobre você, basicamente assim. Então isso é um roubo de informação. E existem diversas formas, assim, se me atacarem via meu celular, via meu Android, via meu iOS, eu vou descobrir, né, porque meu celular vai estar gravando, vai acendê-los. Não, ele não vai fazer nada disso. E grande parte desses ataques vem por onde? Instalação de aplicativos maliciosos. Então, assim, se você mesmo agora no Google acessar e digitar os principais 20 aplicativos que não se devem instalar em um iOS, em um Android, isso vai te ajudar a você até vasculhar se você tem esses aplicativos no seu celular e removê-los. Tá? Então, assim, por quê? A ideia é realmente sempre roubar dados. E não vai ser tão descarado como você imagina. Né? Vai ter realmente alguém encapuzado do outro lado roubando. Não, às vezes são pessoas de negócios mesmo. Não, uma das coisas também ligado nesse assunto que a gente está falando, as pessoas eu acho que as pessoas ainda são pouco cuidadosas com as suas senhas. Então, assim, é claro, existem dicas óbvias, a senha tem que ser forte, enfim, ou tem pessoas que usam programas gerenciadores de senha. O que você acha em relação a isso? Eu acho que esse é o maior problema nosso, sendo bem sincero hoje em dia. Vamos dar um exemplo. Acho que a maioria soube, né, quem usa o LinkedIn e daí em diante, que o próprio LinkedIn houve uma grande vazamento de dados em 2012. A partir daí veio o Dropbox atrás, veio o ForShare, veio outras e outros sites que teve vazamentos de informação publicados. O próprio Uber, né, o próprio Uber agora ele anunciou também que teve esse ataque e no Brasil ele teve que se justificar. Qual que é o impacto de um vazamento, de exemplo de um Uber, com o Eduardo? O impacto é simples. Grande parte das vezes que pessoas se cadastram, um usuário comum se cadastra nessas plataformas, ele acaba às vezes usando o mesmo e-mail e a mesma senha. E esse e-mail, geralmente, qual e-mail que é? Já fiz isso. Muitas vezes é o próprio e-mail corporativo. Então, assim, quando vaza, o que tem a ver vazar dados do Uber com a empresa onde eu trabalho? Simplesmente, basicamente tudo, quase. Porque os usuários que você utilizou ali, usuário e a senha, possivelmente é o mesmo usuário e senha que você utiliza para se logar na sua empresa. Então, se o hacker tem acesso à senha que você digita no Uber, ele vai ter a mesma senha do seu e-mail corporativo. Nossa, que perigo. E o problema é as variantes. Né? Então, assim, com muitas plataformas, muitos sites, muitas senhas, como que eu faço para gerenciar tudo isso? Muitas vezes as pessoas fazem pequenas variantes. Exemplo, Eduardo com E maiúsculo, @2018. É uma senha com mais de 8 caracteres, caixa alta, caractere especial e números. Né? Ela, como lei de formação, ela está perfeita, mas ela é pouco difícil. Só que eu consigo transformar. Legal, descobri que é 2018. Vou tentar a próxima com 2019, 2017. E você vai fazendo essas variações. Então, até algumas discussões bem acaloradas do tipo... As empresas elas recomendam que as senhas sejam alteradas a cada 45 dias, 60 dias ou 30 dias. É uma boa prática ou não? Não sabemos por quê. Na primeira vez que essa pessoa cria essa senha, é uma senha complexa. Né? Vou aqui realmente gastar um esforço. E na segunda vez que ela tem que trocar a senha depois de 30 dias, vai diminuindo aquele nível de complexidade. E ela já não pode repetir mais a senha anterior. Então isso acaba sendo até uma forma de você criar, devido à negligência, mais vulnerabilidades. A pessoa vai procurar, entre aspas, burlar aquela regra corporativa para tornar as coisas mais simples para si. Exatamente. E aí mora o perigo. Tá. Agora, um assunto que está ligado com segurança, que até eu queria saber a sua opinião,
há recomendação por parte de empresas, ou geralmente grandes empresas, mas acho que isso talvez possa valer para todo mundo. Os sistemas operacionais hoje, Windows, talvez Linux, acho que o macOS também, permitem que você faça a criptografia dos seus arquivos. Qual é o impacto disso? Isso é realmente benéfico? O que impede alguém que pegue a tua máquina? Que você acha disso? Vamos lá. Quando a gente fala de sistemas operacionais, vamos falar do Windows, que é o mais utilizado, vai por todo mundo hoje. Geralmente você tem uma senha para logar nesse Windows, né? Se alguém malicioso pega a sua máquina, tá? Pluga um USB, ou até se ele tiver um leitor de DVD, algo do tipo, e liga essa máquina com esse USB, ele consegue ter por trás o acesso aos seus dados. Ao Drive C. Exatamente, fazendo a burlagem, tá, desse login e senha. Quando você faz a criptografia dos seus dados, mesmo a pessoa descobrindo sua senha dessa forma, ou burlando, assim que ele tentar ter acesso aos seus dados, vai estar totalmente criptografados. Usando o que eles chamam do sistema operacional, o Live CD, o Live Pendrive, né? Exatamente. Ele pode até ser um Linux para botar numa máquina Windows, mas ele vai te dar acesso aos arquivos. Agora, uma coisa muito interessante que todo mundo precisa saber a diferença, né? Imagina o seguinte, quando eu tenho um celular ou uma máquina criptografada e eu não estou dentro dela, ou seja, não estou utilizando, não estou logado, ele é um cofre totalmente seguro, né? Se alguém tentar roubar esse cofre e levar para outro lugar, não vai conseguir abrir o cofre. Mesmo desmontar a máquina e tirar o HD. Exatamente. Tirar o parafuso, tirar o HD e instalar em outra máquina, não vai conseguir ler. O máximo que ele pode fazer com uma marreta é tentar quebrar e nunca mais ter acesso a nada. A partir daí que eu entro no meu celular, então, exemplo, o meu celular tem senhas, né, para entrar. Digitei minha senha aqui, é a mesma coisa que acontece com o computador. Então, eu entrei minha senha aqui, se alguém roubar o meu celular com a senha desbloqueada, ele vai ter acesso a todos os meus dados. A mesma coisa acontece com ransomware, ou com roubo de informações, quando eu estou logado. Mas a minha máquina já está criptografada. Será que a gente vai conseguir vou estar protegido contra o ransomware? Não. Ela vai estar já descriptografada, porque eu digitei minha senha, acessei meus arquivos, e se entrar um ransomware, ele vai criptografar em cima da mesma forma. Não, e você falou de senha, falou do celular. Na verdade, eu vou te contar uma coisa que aconteceu com o meu filho teve um iPhone roubado no começo do ano passado. Okay. Né? E aí, o que acontece? A gente sabe que esse mercado de celular, o pessoal quer vender, mas não dá para vender com o aparelho bloqueado. Né? Você acredita que... Aí ele começou a usar, eu emprestei para ele um Android que eu tinha, ele se confirmou em ter que usar o Android. Né? Eu particularmente gosto, mas ele não gosta. E aí o seguinte, ele recebeu um SMS dias depois falando, olha, nós achamos o seu iPhone, clique aqui e tal. Eu falei, calma, deixa eu ver isso aqui. Era um link com um encurtador de URL, que eu já achei estranho. Aí eu falei, deixa eu estudar esse negócio. Remeteu para uma página falsa da Apple, pedindo para colocar o Apple ID e a senha dele. Para realmente desbloquear o celular. Porque aí o cara não ia ter que gastar dinheiro com isso. Né? Enfim, olha a ousadia, os caras se preocuparam em mandar SMS. Né? Agora, existem sistemas de segurança, tanto a gente está falando de antivírus. Né? Como é que a gente usa um sistema de cloud? Como é que os sistemas em cloud ajudam a proteger a rede, ou até mesmo as estações de trabalho, ou até mesmo o seu computador pessoal? Perfeito. Isso é um assunto, né? Muito falado lá atrás. Né? Cloud não é segura, ou cloud é segura. E é algo que acho que a gente tem sempre que voltar nesse assunto. Qual que é o maior, talvez, dilema quando a gente fala de cloud? Né? Muitas pessoas pensam, estou saindo aqui da minha casa, né? Estou saindo aqui da minha empresa, tenho aqui meu data center, ele está publicado para a internet, os meus funcionários acessam na casa deles o meu data center, só que se eu for para a cloud, se eu for para o Azure, se eu for para uma AWS, o que for de cloud, eu vou me tornar inseguro. Não, isso não existe. O que as empresas, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, se você já tem um data center dentro da sua empresa e ele já é acessado de fora, isso daí nada mais é do que uma cloud privada. Sim, Ou seja, você tem uma cloud que é sua. E quando você transforma essa cloud privada para uma cloud realmente corporativa ou pública, como as pessoas gostam de chamar, que é para essas grandes companhias, você não está se tornando mais inseguro e você não está também ficando mais visível ao mundo todo. Não, você consegue fazer os mesmos tipos de bloqueios. Então, uma grande dilema que tem que acabar é eu fui para a cloud e me tornei inseguro. Ou não, eu fui para a cloud e fui hackeado. Amigo, você já estava inseguro. Você já estava vulnerável antes na sua casa. Um mês atrás, um pouco menos, eu tive uma conversa muito legal com o pessoal da AWS. Né? Eu até gravei um vídeo, fiz uma entrevista com uma pessoa da AWS, e ele estava exatamente me contando que a preocupação que tem que existir a hora que a pessoa move a sua infraestrutura
para a cloud, ele não vai deixar de ter que ter todas as medidas defensivas dele, só que rodando na nuvem. A nuvem não garante para ele toda a proteção, então ele também tem que ter as medidas dele rodando no ambiente dele e na nuvem. Exatamente. Então, assim, tudo que você tem hoje local, você consegue ter na nuvem. E vamos supor que eu não tenha nada local, né? Eu tenho aqui um pequeno data center, estou começando e quero ir para a nuvem. O primeiro pensamento que você tem que ter é, se eu consigo comparar a minha infraestrutura local com uma Azure, com uma AWS? Não, eles são muito mais parrudos, ele tem muitos mais sistemas, detecção, banda. Então, assim, só de eu fazer essa migração, em termos de infraestrutura, eu já vou estar muito mais coberto. Em termos de segurança física, também muito mais coberto. Em termos de segurança lógica, possivelmente também. E segurança digital, você pode ter certeza que lá, por default, né, por padrão, você já vai ter muito mais maneiras de controlar os seus dados, suas informações, do que você tem dentro de casa. Não, com certeza. Isso vai ao encontro de um tema que a gente realmente, eu queria conversar com você, que é o impacto que existe da segurança ou da insegurança nos negócios. Nós falamos um pouco de alguns episódios que aconteceram, mas assim, as pessoas às vezes têm uma ideia de que para contratar uma segurança perfeita, que não existe, né? Não existe segurança perfeita. Exato. Mas qual é, na sua opinião, qual é a abordagem que o empresário tem que ter da maneira mais assim consciente possível, sem exageros, que não adianta você colocar 50 cadeados, que se o cara chega com um alicate daqueles, ele vai cortando um por um, né? Exatamente. E há também aquela ideia de que segurança é caro, né? Então, antes de pensar em segurança, vamos pensar no seguinte, lá atrás, a gente fala em 2009, 2008, 2010, 2012, vender segurança, a gente fazia até uma analogia dizendo que era como vender blindagem de carro. Ah, legal, nunca fui assaltado, nunca colocaram, né, graças a Deus, nunca tive nenhum problema, para que eu vou me proteger com a blindagem? É interessante você fazer isso, a mesma coisa você faz com segurança da informação lá atrás. Hoje em dia a gente sabe que é viável, que acontece, e que é por questões de tempo, que se você não tem segurança, você não foi hackeado ainda por sorte. Será? Assim, será de alguma forma. Então, a ideia não é você se entupir de soluções de fabricantes daí em diante. Tá? Acho que hoje até o mercado está mudando dessa forma. A ideia não é mais vender produtos. Ninguém mais quer vender produtos. Ninguém mais quer comprar produtos. Vender todo mundo quer ainda, né? Mas os clientes não precisam mais comprar produtos, eles precisam comprar soluções. Então, se o cliente já está no nível 0 de segurança, vamos dizer assim, qualquer coisa que ele colocar, ele vai para onde? Ele vai para 1. Então, assim, já aumenta de 100%. Então, Sim. Né? Então, a primeira ideia não é assim, legal, vamos dar um exemplo e para um pouco do lado tecnológico. Gostaria de monitorar todas as minhas portas de entradas aqui, os meus servidores daí em diante. Vou contratar um CIEM. Calma. Você sabe qual é a funcionalidade de um CIEM, qual é o intuito de um CIEM, o que você tem para fora. Vamos começar então a entender. É possível fazer coisas em paralelo? Mas hoje qual é o seu maior risco? De dentro para fora ou de fora para dentro? Então, assim, vamos começar a entender o seu ambiente, entender o que está vulnerável, para a partir daí sim a gente fazer um plano de ação com segurança. Você falou em CIEM, só para tornar claro para quem está nos vendo, o CIEM é um sistema para você fazer análise dos eventos de segurança dentro da tua corporação, não é isso? Exato. Você é basicamente uma ferramenta onde ela captura todos os seus eventos de logs, né, não só de segurança, e você correlaciona esses dados para entender o que é alarmes, ataques, e daí em diante um possível incidente de segurança. Poder até fazer uma análise forense depois, né? Exatamente. Da mesma forma que você consegue detectar, você dá a resposta dos incidentes, você consegue fazer uma orquestração de forma automatizada, em muitos casos, do tipo, se eu detectar tal tipo de ataque, eu não preciso que alguém venha me avisar ou que alguém ponha a mão na massa. Automaticamente a ferramenta consegue integrar com outras e fazer esse tipo de solução. Tá. Só lembrando para quem está nos assistindo, que nós temos a possibilidade de vocês mandarem perguntas e aí nós responderemos as perguntas conforme vocês mandarem. Nós estamos na última parte da nossa conversa, estamos abertos a isso. Enquanto ainda não vêm as perguntas, você falou uma coisa muito interessante, que você falou sobre ameaças externas e ameaças internas. Eu não consigo resistir a contar mais um caso. Uma empresa que me procurou uma vez, porque ela tinha certeza que ela estava hackeada, que estavam bisbilhotando nos pedidos delas, bom, enfim. E aí ela virou e falou assim, já tem pergunta, mas só complementar essa história, que os concorrentes estavam ganhando propostas
por 1 centavo. Recebiam propostas lá com 5, 6 itens, cada um dos itens do concorrente era 1 centavo mais baixo. Bom, eu vou resumir muito a história. Não havia nada, não havia invasão, havia alguém de dentro que estava vazando as informações. Aí tem o lado, você tomar medidas do DLP, né? O DLP evitar a fuga de dados ou vazamento de dados internos. Enquanto eu vejo as perguntas, explica um pouco esse conceito do DLP, que é o Data Loss Protection, né? Data Loss Prevention ou Data Loss Prevention. Quando a gente fala realmente de roubo de dados internos, há diversos estudos que de 60% a 70% dos roubos eles são feitos de formas internas. Seja de forma intencional ou não. O que seria uma forma não intencional? Simplesmente uma negligência de um usuário, né? Ou às vezes ele não seguiu a política da empresa, ou às vezes a empresa disse realmente que, olha, não há para você levar dados para sua casa, para o seu e-mail pessoal, e tudo aquilo que a pessoa às vezes produz dentro da empresa, ela acha que é dela, né? Mas na verdade a empresa está pagando para ela para ter os dados ali dentro. Então, essa negligência é dessa forma, e há o vazamento de informação. Quando há a intenção de vazar a informação, aí sim, existem N casos. Já pegamos casos desde pessoas que são DBAs, ou seja, que mexem com as bases de dados da empresa, vendendo dados para concorrentes. Isso acontece. Quais são as melhores formas de realmente de você identificar isso? Primeiro, nada melhor do que uma conscientização. Você mostrar para os seus colaboradores que vocês têm a intenção realmente de ajudá-los, né, a fazer esse tipo de maior de controle e que, em último caso, se tiver alguém malicioso ali com más intenções, você está monitorando. Isso já vai inibir grande parte do time. Existem ferramentas exatamente com o intuito dessa monitoração para inibir, né? Quando você fala do próprio de DLP, que é um conceito bem antigo, que as empresas usam bastante ainda hoje, realmente essa ideia. Então, assim, eu entendo dentro da minha empresa o que é crítico para o negócio, o que não pode sair, e nas minhas bordas de vazamento, seja via internet, seja via pendrive, seja via o que for, eu consigo monitorar. Então, se alguma determinada palavra-chave, tipo de arquivo ou algo do tipo vazar, for compartilhado ou copiado, há esse bloqueio para não deixar isso acontecer. Não, perfeito. Olha, a Thaís, que está nos assistindo, mandou uma pergunta muito legal, que tem a ver com blockchain, né? Pelo que eu entendi, o blockchain ajuda com a segurança em transações, mas tem algum impacto nesses ataques maliciosos? Não ficou muito claro o impacto nos ataques maliciosos. Talvez ela esteja querendo saber se o fato de utilizar a tecnologia de blockchain haveria alguma possibilidade disso introduzir alguma vulnerabilidade, enfim. Acho que a ideia é o contrário. De introduzir uma vulnerabilidade, não, né? Mas sim de prevenir. Acho que foi um pouco que ela quis dizer também. Porque o blockchain nada mais é do que, vamos fazer um exemplo, eu vou fazer uma transação, né, desse copo para esse copo, só que eu fiz para você. Só que da mesma forma que você tem que eu transito para você, para alguém validar que isso foi feito de forma correta, validar a minha ação, outras pessoas também têm esse tipo de carteira dessa movimentação. Ou seja, ela é compartilhada com vários outros lugares, né? Então, assim, há muito o blockchain sendo utilizado para a área financeira, tá? Mas eu acabei de ver... O conceito é mais amplo, né? É muito amplo. Acabei de ver, acho que na Estônia, eles acabaram de implementar, notícia agora, recente, eles estão implementando para validações de cartórios e coisas do tipo, né? Para quê? Para realmente contestar e validar que aquela informação é real. Com o uso do blockchain, vai realmente dificultar alguns ataques que a gente conhece hoje, muitos ataques feitos de fraudes também. Então, o blockchain ele veio para realmente ajudar muito, né? Eu acho ainda, particular, que o próprio blockchain está sendo pouco utilizado. E logo, logo ele vai ser uma dessas novas tecnologias, que já é uma tecnologia muito utilizada, mas uma das novas a gente vai poder utilizar ele para várias outras frentes. Não, perfeito. Existe uma outra pergunta, né? Com limitação de recursos a investir em segurança, o que deveria ser prioridade? Bom, difícil, hein? Difícil, mas o usuário final, né? Eu ainda acho que a conscientização, vamos supor que os meus recursos de segurança, de investimento para esse ano, o budget já acabou, não existe mais, ou às vezes nem teve, né, devido a uma crise que nós viemos. Onde eu gastaria esforço com pouco gasto? Em cima dos meus usuários finais. Conscientização, validação, entender o que cada um está fazendo, deixar bem claro as regras do negócio, entender o que eu estou expondo com a minha área de TI. A área de TI, hoje, o que nós temos daqui de dentro que está exposto para fora? Nada. Então, faz uma pergunta diferente. TI, de fora daqui, o que os nossos colaboradores, nossa equipe, consegue acessar dentro da nossa empresa? Então, com isso, você começa a entender, a mitigar essas informações. TI, ou área de negócio, área de marketing, quais são os sistemas que vocês estão utilizando para divulgar informações da nossa empresa?
Eu utilizo aqui dentro um sistema para enviar e-mail XYZ. Só que para usar esse sistema, eu acabo usando uma senha minha. Então, assim, você começa a entender quais são essas vulnerabilidades para aí você ir devagar mitigando isso daí. Tá. Não, sabe que essa pergunta me remeteu a algo que vai nessa direção, que é o seguinte: alguns sistemas de segurança, independente do fornecedor, criaram mecanismos de avaliação de comportamento de usuário, inclusive criando ratings de risco para os usuários. Perfeito. Né? Já que você falou que o usuário é o ponto, existem até sistemas automatizados, não importa o fornecedor, que trabalham nessa direção. Isso funciona bem? Funciona, é o futuro para detecção de ataques, e ele é muito mais utilizado, quer dizer, ele já é utilizado há muito mais tempo do que a gente imagina. Exemplo básico, você usa seu cartão de crédito sempre no mesmo local, ou na mesma cidade, ou no mesmo país. Experimenta, seja há anos atrás ou agora, você viajar fora do país e utilizar seu cartão de crédito. Primeiro que você vai receber é uma ligação, ou talvez até um bloqueio desse cartão pedindo uma autorização. É baseado no que essa análise? Análise comportamental. O que o Xandó faz com o cartão de crédito dele? Mesma coisa com o seu usuário e senha. Qual que é o período que o Xandó loga na máquina dele? O período que o Xandó acessa o e-mail dele. Saiu daí, não tem por que o Xandó estar logando agora da cidade de São Paulo e tendo alguém na Croácia logando ao mesmo tempo. Não, então, levando ao extremo esse teu exemplo, bem legal, essa parte de comportamento é bacana também quando você coloca as coisas no cenário, da internet das coisas. Que sentido faz uma impressora que está conectada na tua rede se conectar com a China de madrugada? Exatamente. Eu soltei até um artigo, deve fazer já uns 2 meses, sobre a IoT e a segurança nele. Né? Há um site muito legal, se não me engano, é IoT Things. Qual que é o intuito desse site? Ele identifica, em qualquer localidade no mundo, televisores, geladeiras, ar-condicionados, tudo aquilo que eu consigo acessar fora da minha casa e controlar a temperatura. Existem geladeiras que me informam hoje em dia, né, se está acabando o leite, se está acabando a água e daí em diante. E até listas de compras. E aí, pela internet, eu consigo saber, clicar naquela geladeira e falar daquela determinada casa. Por quê? Você está invadindo? Não. Essas informações de IoT, elas são muitas vezes abertas ao público, porque não se ouve essa ideia de segurança. Legal, qual que é a ideia? Vamos conectar aqui uma televisão na internet, a partir daí ela vira uma Smart TV e vamos seguir com a vida. Há ataques já bem explorados para televisores que utilizam o Android, o sistema operacional Android. Sim. Então, eu acredito que isso daí também vai ser hoje, no futuro bem próximo, as maiores brechas de segurança, tá? E daí em diante, as próprias bicicletas do Itaú, que a gente está vendo bastante na rua aí, elas são ligadas por IoT, né? Você consegue ver no site o que está disponível, sim, o que está disponível. Agora, o desafio da segurança no IoT é que as coisas, as ditas coisas, são tão amplas que você não tem como colocar um agente de segurança nele. Você tem que pegar... Aí o comportamento é essencial, né? O comportamento é essencial, o desenvolvimento na hora ali é o essencial, na hora da fabricação é essencial. Ou agora você vai começar a se preocupar que, não, legal, agora eu preciso comprar então um mini firewall para a minha televisão, a minha geladeira. Acho que a ideia não é essa. Né? Vamos retomar aqui as perguntas. O João fez uma pergunta aprofundando algo que nós já falamos um pouco. Né? Como saber se o meu equipamento está sendo invadido? Quais são os sinais? Vamos aprofundar um pouco mais isso. João, inicialmente, independente do que alguns acham ou não, a ideia é você sempre ter um antivírus na sua máquina. Né? Ali é o conceito de tudo, que pelo menos você vai estar já prevenidos a falhas, a malwares antigos e vírus antigos. Segundo passo é sempre você estar com o Windows Update ou com o Linux Update, o que for atualizado. A partir daí, você já tem uma garantia de que poucas coisas podem acontecer de ruim na sua máquina. Mas uma coisa bem legal de você entender é com esses scans. Você entender se a sua máquina está sendo hackeada ou não, vai ser muito por comportamento. Se você não for um técnico específico, onde você consiga abrir o prompt de comando, listar as portas abertas, entender os processos que estão dando na sua máquina, vai ser difícil você conseguir entender se não for por análise da máquina. Que é realmente o que a gente conversou lá atrás um pouco. Né? De repente a CPU começa a ter muito processamento, a máquina começa a fazer disparadas, você percebe que ela começa a ficar lenta de repente. Mas se você é um técnico e tem a capacidade de fazer isso, a ideia é sempre você monitorar processos da sua máquina, entender, às vezes abrir ali, ou adicionar ou remover programas, entender o que está instalado ali, o que dá para você remover, coisas que foram instaladas sem o seu conhecimento. Daí em diante você começa a ter já um conhecimento um pouquinho maior do que acontece no seu sistema operacional. Eu vi uma vez, que eu achei muito interessante, embora
seja chato no dia a dia. Eu não me lembro mais qual era o software, também não importa, que a cada vez que você mandava um e-mail, ou recebia um e-mail, ele fazia um scan do e-mail. E ele mostrava um pop-upzinho ali, dizendo, estou escaneando o e-mail. Aquilo uma hora fica chato. Mas assim, isso é chato, mas pode ser uma pista, porque se você foi comprometido, se sua máquina virou um bot e está sendo usado para uma rede de mandar spam, de repente você não está fazendo nada e a caixinha aparece lá 50 vezes. Opa, tem alguém mandando 50 e-mails pelo meu computador. Realmente, tem isso, tem bastante. E os próprios fabricantes, né, a gente pega a própria Microsoft, cada vez mais ela está numa luta, né, de ajudar e de se tornar também uma empresa de segurança visando o usuário final. Então, pô, eu tenho o Windows XP rodando aqui, tem o Windows 7. É aconselhável? Não é nada aconselhável utilizar sistemas operacionais, que são os sistemas operacionais antigos, e existem N e N ataques que ainda são feitos para eles. Né? A ideia é sempre o quê? Você ter um sistema operacional novo, estou falando de um Windows 10 ou algo do tipo, e sempre atualizado, porque ele mesmo, por padrão, já vem com melhorias de segurança, tecnologias embargadas nele para evitar esses ataques que a gente ouve falar tanto. Existem, você falou de sistemas operacionais antigos, é importante dizer que existem muitas aplicações chamadas ditas embedded que usam sistemas antigos, né? Caixas eletrônicas, sistemas legados, então... muito. A gente pega muitas empresas, né, que falam, olha, realmente o meu parque aqui ele é muito maior de Windows 7 e o Windows 8.1 é menor ainda, e o Windows 10 eu tenho 5 máquinas novas que chegaram. Devido a sistemas legados. Então, assim, é sempre um ciclo, né? Quando a gente fala de, legal, o Edu falou ali que atualizar máquinas é o essencial. Para uma mínima segurança. É o essencial. É difícil fazer, é extremamente difícil fazer para grandes companhias. Como você vai atualizar uma máquina sem saber se ela vai funcionar, se aquele sistema legado vai funcionar, se sistemas embargados, como você mesmo mencionou, às vezes caixas eletrônicos, ou sistemas escadas, né, que são sistemas que gerenciam turbinas, gerenciam grutas e daí em diante, gruas, desculpa, como que você vai fazer para atualizar um sistema desse? Não há possibilidade. Não, aparelhos médicos, né? Pega Exatamente. Máquinas de ultrassom, de ressonância, são PCs. São PCs que a grande parte das soluções hoje em dia é você deixar ele numa rede que chama de DMZ, né, uma rede privada, onde ninguém consegue ter acesso a essa rede e essa rede também não consegue ter acesso à internet. Ou como dizia um amigo meu, você quer deixar o seu computador absolutamente seguro, tranque-o num cofre desligado da tomada. Desligado da tomada. Essa é a maneira, essa é a absoluta, mas não tem muita serventia. Infelizmente não é mais possível fazer isso. Agora, só retomando um dos assuntos que nós tínhamos falado, o que você acha, né, você falou em termos de prioridade, né, por uma empresa que está com orçamento curto, de começar nos usuários. Num segundo momento, a empresa já fez a abordagem com os usuários, qual é o olhar que ela tem que ter para aprimorar mais a segurança dela? Legal, então a gente falou ali de usuários e políticas de segurança. Né? Criar uma política não depende de investimento, né? Porque você está falando de uma política escrita em folhas, em documentos digitais. Isso para curtíssimos, baixíssimos orçamentos. O segundo passo para quem já tem um pouco de orçamento é contratar e implementar produtos e soluções que vão dar apoio à sua política de segurança. Exemplo básico. Não é permitida a utilização de pendrives, não é permitida a utilização de levar dados para casa. Legal, e se alguém levar? Como que eu vou saber para descobrir? Ou se alguém levar, como eu vou saber para bloquear? Então é aí que você vai começar a pensar agora nas soluções. Tá? Ataques, o que está acontecendo no meu ambiente? Então, assim, como eu faço para monitorar? Vou contratar pessoas 24/7? Não, contratar uma empresa especializada em 24/7 de monitoramento. Então a ideia é você ir por fases, né? Não pensar, estou com o firewall, estou seguro. Hoje a segurança de perímetro é diferente de lá atrás. Lá atrás não existe mais o perímetro. Não existe. O perímetro antes era, vamos proteger o perímetro, vamos colocar firewall, borders e daí em diante. Com nuvem mais. Hoje acabou o perímetro. O perímetro é o usuário final, as credenciais dele, é a identidade dele. Tá. A Stephanie mandou uma pergunta também bastante interessante. De que forma o uso de software pirata pode facilitar a vida dos hackers? Ou dos crackers? Muita, né? Muita. Pense o seguinte, por que alguém iria pegar um programa, seja ele qualquer um, desde um sistema operacional, e simplesmente burlar a forma de você usá-lo sem ele expirar depois de 30 dias ou um tempo determinado, de forma gratuita para você? Né? Existem pessoas assim, por que ele quer fazer? Por que ele vai denegrir a empresa e também vai só para te ajudar? Não. Então, assim, há um ganho por trás.
Então, há um ganhos do tipo, muitas vezes, esses softwares piratas, há embargado nele já, há instalado nele já algum malware, ou seja, algum arquivo, algum programa que nada mais é do que ele fica ali escutando tudo que você está fazendo, roubando os seus dados, seja um keylogger, ou seja, tudo que você digita no seu teclado ele está capturando também, webcams ativas, então assim, há realmente 90% dos softwares piratas há esses malwares embargados neles. E quando a gente fala em software pirata, eu acho que dá para olhar de dois lados. Pode ter aquele CD que você compra na barraquinha aí na rua, que ele pode estar comprometido, ninguém garante que não, né? Muito pelo contrário, mas algo que é muito popular entre essa garotada aí, eu vou usar o software X pirata, mas precisa de um número serial. Vai na internet e procura um serial ou procura um cracker, um keygen, um gerador de senha. Isso é bicharada completa, né? Eu acho que já na segunda página do Google de pesquisa, né, ele já vai estar infectado por algum vírus. Só de usar o Google. Porque ele faz o seguinte, se você digitar lá de serial, não façam esse teste no Google agora, tá? Mas se você digitar assim, serial key, serial number, e colocar um número aleatório, key generator de qualquer fabricante, mesmo que não exista, vai ter um site pirata, malicioso, dizendo que ele tem. O que ele vai fazer? Vai forçar você a fazer? Baixar o programa. Baixou o programa, você pode ter certeza que é um vírus. Grande parte das vezes, se não a sua totalidade. Você falou certo. Qual é a mente benevolente que vai ficar quebrando proteção de programas e colocando o dia inteiro na internet para as pessoas sem ganhar nada com isso? É o famoso phishing, né? É um ataque, assim, a gente estava conversando ali atrás, os ataques mais comuns. Eu acabei nem mencionando muito de phishing, porque para mim já virou algo tão do meu dia a dia que virou algo normal. Recebi aqui uma promoção de uma televisão. Poxa, vamos lá. A televisão tem 50 polegadas, ela não está sendo vendida por R$1.000, isso não existe. Então não adianta a gente querer tirar proveito de toda a situação. A ideia de hoje, nós estarmos conectados, sim, agiliza tudo, se conecta tudo, mas a ideia é a gente ser sempre o quê? Cauteloso e também desconfiado. A ideia é ser desconfiado. Com certeza. O Josequias mandou a seguinte pergunta. Não seria possível uma solução definitiva para acabar com os ataques do ransomware? Exemplo, identificação da conta para recebimento do Bitcoin ou forçar os órgãos de criptografia a facilitarem formando o algoritmo para que se torne fácil a quebra dos arquivos infectados. Ou tem outra solução? Tem várias ideias aqui, né? Boa pergunta. Eu sugiro, uma coisa legal, tá, para quem tiver disponível, um Netflix ou algo do tipo, procurar o seguinte documentário lá, Banco ou Blockchain, que aí vai entender um pouco dessa desmistificação, né, do que é o blockchain e o que é o Bitcoin daí em diante. Quebrar e entender qual que é a carteira de Bitcoins, isso é impossível, né? Não há a possibilidade de fazer isso. Porque nasceu com esse conceito, né? De ser algo anônimo, totalmente rastreado. Não com o objetivo de facilitar o crime, ou não teria nascido com isso. A ideia não foi, né? A ideia ainda não se sabe quem é realmente o criador, né, do Bitcoin, mas a ideia nunca foi de se tornar algo, pelo menos minha ideia, tá? Algo criminoso, e sim sair das garras, né? Do sistema bancário tradicional. Tradicional, exatamente. Por que eu preciso pagar taxa em cima de taxas? Não vou mais entrar nesse assunto, não vou também dar minha opinião, mas a ideia é o seguinte, não há como quebrar o Bitcoin, não há como você saber. E o ransomware, há a possibilidade de acabar com o ransomware. A hora que você realmente executa o ransomware na sua máquina, tá? Alguns desses ransomwares, o WannaCry ele foi um dos pioneiros, porque ele não precisava muita parte da interação humana. Ou seja, devido a uma vulnerabilidade, ele mesmo fazia a invasão e ele mesmo se propagava. Para os outros ransomware que existem, N e N variantes, ele nada mais é do que um programa legítimo, tá? Que nenhum antivírus detecta ele como vírus, onde ele vai criptografar os seus dados. Você poderia executar esse comando, você poderia executar esse programa, e você poderia botar sua senha. O ransomware nada mais fez do que uma outra pessoa fez isso por você, e a senha dele. Então, assim, há como quebrar, há como minimizar isso. Vai ser um ataque que nunca vai acabar. Eu tenho certeza. O que a gente pode fazer é sempre, novamente, conscientizando o usuário final. Porque 99% dos ransomwares que hoje estão sendo utilizados para infectar, eles não têm vida própria do quê? De eles mesmos infectar a máquina sem o usuário precisar fazer nada. Há sempre um passo da interação humana. Ou seja, de eu clicar num link malicioso, de eu abrir um e-mail e abrir um arquivo que não era para eu ter aberto, de eu achar que eu estou recebendo um e-mail que está me favorecendo, na verdade não está. E assim para mim é a interação. Não, e eu citei aquele exemplo da moça do financeiro que clicou no do Banco do Brasil. Na verdade, ali, este caso e vários outros que eu conheço,
o que salvou a situação foi o backup. Essa empresa em particular, a rede tinha cerca de 900 mil arquivos, dos quais 30 mil foram comprometidos. Foi feito, a hora que estancou, parou a rede, usou restauração seletiva do backup, apagamos todos os arquivos .locked, isso é muito fácil, um comando só apaga, restauramos. Então, tendo o backup em dia, é que muita gente vai descobrir que o backup não está funcionando na hora que precisa, né? Novamente, processos, não vou falar arcaicos, mas vamos falar processos históricos, né? Desde quando a gente fala de TI, há sempre aquele negócio de fez o backup, fez o update. Então, assim, são processos que estão já dentro do nosso ser, né, na área de TI, que ainda assim a gente não faz ele das melhores formas possíveis. Há sempre a negligência de eu não atender os requisitos. O backup, fiz o backup, mas eu fui lá e realmente testei se aquele backup está válido. Ou o último backup que eu validei foi há 6 meses atrás. Não é um problema, vou tentar restaurar o backup de ontem. É possível? Petya e NoPetya era o nome do outro ransomware. Vi aqui na minha cabeça. Petya. 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 Petya, Boa, tá? isso mesmo. Bem lembrado. Você falou, eu lembrei também. O Petya é o WannaCry glorificado, né? Glorificado. Anabolizado. Anabolizado. Ele deu dor de cabeça bastante também. Não, com certeza. Agora, essa parte de procedimento, quando você falou em verificação, né? Eu falei, o backup, realmente, você vê pessoas que às vezes usam mídias, sejam as mais simples, como HDs externos, ou até fitas, ou fitas robotizadas. Não adianta você gastar tubos de dinheiro se você não tem o processo de verificação. Também, contando milagres sem contar o santo, eu também tenho um conhecimento de uma empresa que tinha o maior esquema automatizado, robotizado de backup, teve um episódio de ransomware e descobriu que as fitas dos últimos 4 meses não eram legíveis. Exatamente, exatamente. Essa exploração sempre foca no elo, né, mais fraco, ou seja, o próprio usuário. Você pega o maior hacker, né, do mundo, no meu conceito, o próprio Kevin Mitnick, ele era muito bom no quê? Né, tirando a parte de telefonia, ele era muito bom no quê? Em ser cara de pau. Então, um exemplo básico, que nós já fizemos diversos testes em empresas. Experimenta comprar um pendrive, vamos supor que a gente vai fazer um ataque de phishing ou engenharia social controlado numa empresa. Experimenta comprar um pendrive lindo, bonito, que ele pisca, que ele dá pirueta, o que for, e coloca ele jogado no chão, dentro de alguma empresa, com um malware dentro, só para você validar que aquela pessoa abriu. É questão de minutos, para não falar horas, que alguém vai olhar, vai perguntar em volta, alguém sabe quem é esse pendrive? Não sei, deixa eu ver, né? Primeira reação, colocar ele no seu notebook para validar o que tem dentro, não de querer fuçar, mas sim de entender quem que é o dono para entregar para o dono. Nesse momento, dependendo de como está o estado do seu sistema operacional, a invasão é feita. Os próprios antivírus, que ainda tem gente que critique, mas eu acho que eles podem deixar de ser utilizados, têm recursos de impedir que seja executado um comando automaticamente ao plugar o pendrive. Perfeito. Né? Olha, a Natália tem uma pergunta interessante. É realmente muito importante usar senhas diferentes em todos os nossos acessos? Os aplicativos para a gestão de senha funcionam? Funciona bastante. Tá? O próprio KeePass, né, é uma ferramentinha open source, ou seja, não tem custo nem nada, é uma excelente ferramenta para você gerenciar suas senhas. Então, assim, você salva todas ali dentro e você tem uma senha só para abrir esse arquivo. E aí ele vai te mostrar as outras senhas. É extremamente importante, sim, você ter diversas senhas diferentes. Mas, desculpa, mas é uma encheção de saco, às vezes, você ter diversas senhas diferentes. Para todo aplicativo que você tem, sistema que você tem, e-mail, plataforma de redes sociais, há um fator que ajuda muito todos, que é o quê? O segundo fator de autenticação. Tá? Dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do Twitter, dentro do seu e-mail corporativo. E o que esse carinha faz? O Uber também, todos têm. WhatsApp. Basicamente, o que ele faz? Assim que você entra com sua senha, ele vai falar assim, opa, legal, é você que está entrando, oi, Natália, tudo bem, né? Estou te mandando um SMS, ou um e-mail, ou preciso que você pegue o Google Authenticator e me fale qual é o código daquele exato momento. Isso é o segundo fator de autenticação. Então, exemplo, se alguém roubar a sua senha, além de você saber que alguém roubou a sua senha, porque vai chegar um SMS para você, você não vai ter como a pessoa logar na sua conta, porque ela só vai passar depois que ela digitar o SMS. E esse SMS está ligado ao seu celular, ou ao seu e-mail, tá? Ou algo do tipo. Então, para todas as plataformas, procure o segundo fator de autenticação, ou, às vezes, é encontrado por o número 2FA.
Two-Factor Authentication. Exatamente. E, na verdade, isso daí é mimetizado nos bancos, né? Os bancos, você tem ainda, muitas pessoas têm o token físico, o chaveirinho, que você não basta... o cartãozinho que era antigo. O cartãozinho que os phishing, recebia e-mail de phishing, olha, precisamos verificar a tua senha. Ou cadastre seu cartão inteiro aqui. Meu, quem que cadastrava o cartão inteiro? Digite os 25 números de segurança do seu cartão que eu preciso ver se está certo. Ficava 2 horas lá preenchendo os cartões. Mas isso era uma maneira simples, mas hoje em dia até os bancos têm os tokens, seja no chaveiro ou até mesmo um aplicativo no celular. Né? Exatamente. Você coloca a tua senha, aí ou ele manda o SMS, ou você olha no chaveirinho, ou você tem um token virtual, que é um aplicativo, uma derivação do aplicativo do banco no celular. Mas esse segundo fator de autenticação confere uma camada bastante robusta, né? Bastante, porque ele acaba sendo quase que inquebrável, né? Então, se eu realmente estou travado dentro do meu SMS, a única forma de fazer isso é se a minha operadora clonar, né? Já teve casos, claro, mas é raro, raríssimo, clonar o meu número. Então, esse é um negócio muito legal, tá? Perguntas que podem surgir sobre, né, você falou do WhatsApp. É possível invadir o WhatsApp? É possível. A ideia é o seguinte, invadir o WhatsApp não vai ser possível. O que muitas vezes fazem, tá? Posso falar do próprio iOS, é o quê? É invadir a sua conta da Apple, e aí por algum motivo, que quase todos os celulares têm, você tem um backup ativo, e além de ter o backup ativo, você tem o backup do WhatsApp ativo. Sim. Então a pessoa invade o seu Apple, que é uma senha antiga sua possivelmente, que você não está nem lembrando, ele puxa o seu backup, e aí por programinhas no computador ele consegue puxar todo o seu histórico. Ele vai estar menos sempre um dia atrasado, mas ele vai estar tendo acesso às suas conversas. Você ativando o MFA até nessas contas, seja do Google, seja do iOS, seja de tudo, do WhatsApp, você está com um nível de segurança extremamente, basicamente dobrado. Né? O Alan mandou uma pergunta, como eu faço para proteger o meu Wi-Fi? Alan, primeira coisa é saber, Wi-Fis antigos, eles utilizavam de um protocolo chamado WEP, que era extremamente vulnerável. Tá? Então a primeira coisa é saber se o seu protocolo está configurado dessa forma. Como você vai descobrir isso daí? Ou acessando o seu roteador de Wi-Fi, que ali dentro vai estar mostrando, tá? E o WPA também, o normal, o WPA também já tem vulnerabilidades. Então, quem não tem, não é técnico, né? A melhor forma é você ter um roteador novo. Segunda forma é, sempre quando você contrata algum internet, seja de uma NET, de uma Vivo, de telefone... Que oferece o Wi-Fi. Que oferece o Wi-Fi, a senha administradora desse Wi-Fi sempre fica com eles, tá? Pô, Edu, mas você está desconfiando que essas empresas vão conectar no seu Wi-Fi? Não estou desconfiando. Mas se por algum acaso a senha vazar, né, porque nós estamos falando de pessoas, essa senha é do seu roteador, da sua casa. Então, assim, tudo que trafega ali dentro, a pessoa que tiver acesso ao roteador, ele consegue capturar. Então, a primeira coisa, dica é, mude a senha padrão que eles vão te passar, e a segunda dica é, peça a senha de administrador do seu Wi-Fi. Até existia um ataque, que até eu vou pegar uma carona na tua resposta, muitas vezes a pessoa vai numa loja, aí numa Ponto Frio, Calunga, não importa, Extra, compra um roteador Wi-Fi. Sei lá, vamos dizer uma marca aqui, Netgear, estou citando só como exemplo. Aí ele liga, espeta o cabo e sai usando. Primeiro que o nome da rede já vai ser Netgear alguma coisa. Segundo que a senha padrão é admin, password. Se a pessoa não tem a preocupação de mudar o nome da rede, que dá a pista de qual é o aparelho, e a senha padrão, exatamente o que você falou, um incauto que está passando ali pode, opa, tem um Netgear aqui, será que esse cara mudou a senha do Wi-Fi? Não mudou. Aí ele pode até, teve um ataque que era atualizar o firmware, que é o software básico do Wi-Fi, que permitia com que todos os acessos daquele Wi-Fi fossem desviados, era um envenenamento de DNS feito no próprio roteador Wi-Fi. Exatamente, exatamente. São ataques extremamente complexos, né? Mas as recomendações básicas do Wi-Fi são essas, e outra recomendação básica de Wi-Fi é, você precisa mesmo se conectar em Wi-Fi públicas? Pô, preciso, não quero gastar meu 4G, legal. Então, se atente a usar coisas através de aplicativos, por exemplo, um WhatsApp, um Facebook, porque a conexão entre o WhatsApp, a outra ponta, é criptografado, há um Facebook também. Não se atente a usar sites que não têm o certificadinho de segurança, porque se você utilizar sites que trafegam login e senhas aí, em um Wi-Fi público,
seja numa Starbucks ou algo do tipo, no aeroporto, outras pessoas maliciosas, são brincadeiras que a gente faz até, é possível capturar todas as suas senhas. Estão sendo trafegadas ali. Você citou o exemplo do WhatsApp agora, não sei se você... Eu não lembro exatamente quando que isso foi implantado pelo WhatsApp, mas faz muitos meses, depois que a pessoa instala o WhatsApp, pela primeira vez, ela é obrigada a colocar uma nova senha. Não sei se você está lembrando disso. Porque houve casos no passado de pessoas mancomunadas com operadoras que clonavam o chip da pessoa, levavam para um outro aparelho, como só bastava responder o SMS, respondia o SMS, e como não tinha uma senha a mais, saía mandando mensagem para a lista, falava, olha, eu estou precisando de dinheiro, estou numa situação, estou no hospital. Eu já vi esse golpe acontecer. Pessoas, inclusive, que eu recebi mensagem estranha, uma pessoa que eu falo pouco, olha, eu preciso muito da tua ajuda, a conta bancária, bom, enfim. Só que como que isso foi resolvido? O próprio WhatsApp colocou, toda vez que você instala num aparelho, ele pede uma senha que, se você esqueceu, você está com um problema. Mas cada vez mais tem colocando cercas, né? Se preocupando que sempre tem atacantes, né, querendo roubar seus dados. Que se não for para roubar seus dados, sempre vão ter atacantes querendo o quê? Utilizar pelo menos o seu dispositivo para atacar outros lugares. Né? A gente pega hoje um dos maiores ataques que foram conhecidos de DDoS, né, que a gente estava comentando anteriormente, foram simplesmente hackers que invadiram câmeras de segurança, câmeras de casas, etc., babás eletrônicas e em diante, que se conectavam na internet, e fizeram todas as câmeras, tá, milhares e milhares, acessarem determinados sites naquele exato momento. O que acontecia? Caía. Então, muitas vezes o ataque não é nem para roubar seus dados. Pô, mas por que um hacker vai querer roubar minha senha do WhatsApp, vai querer roubar meus... Não é você. Ele quer usar nada mais, nada menos do que sua máquina. Ele quer escravizar o seu equipamento. Escravizar o seu equipamento para quando ele achar necessário, ele é um zumbi até então. Um zumbi, é. Até então, o que ele achar necessário, ele vai usar esse zumbi para atacar outros lugares. Agora, um assunto que sempre me preocupou, fala-se, agora voando um pouco, viajando um pouco aqui na minha pergunta, fala-se muito em guerra cibernética, guerra de informação, até um dos vírus famosos de anos atrás, o tal do Stuxnet, ele acabou provocando o desligamento de uma usina, ou coisa parecida, né? Exato. Como é que você vê, o que tem de real nisso, o que é preocupante? Será que a terceira guerra mundial vai ser atrás de um teclado, ao invés de aviões bombardeando países? Existem várias teorias de conspirações, inclusive tem uns amigos que, né, eles piram só de falar disso daí, porque pensam na teoria da conspiração. Mas, do meu ponto de vista, claro, eu acho, né, que há uma próxima guerra fria, vamos dizer assim, vai ser cibernética, né, se já não está acontecendo. Então a gente vê muitas vezes aí acusações grandes com Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, China. Que acontece bastante. Né? O Stuxnet realmente foi um caso real, né, de enriquecimento de urânio no Irã, onde realmente um vírus desenvolvido aí há incertezas, mas certezas também de que foram desenvolvidas em conjuntos, Estados Unidos e daí em diante, onde a ideia era realmente pegar uma turbina que estava enriquecendo urânio e aumentar imperceptivelmente a forma dela enriquecer isso, e acabou danificando todos aqueles urânios que estavam sendo enriquecidos. Foi esse o caso consequência. Eles danificaram uma instalação sofisticadíssima, caríssima. Caríssima, e como precisou realmente de pessoa também física ser infectada fora de lá, levar o vírus ali para dentro e em diante. Então, assim, há a possibilidade dessa guerra cibernética? Há, com certeza, se já não está acontecendo, ataques de todos os lados, e é muito mais barato, né, se a gente for ver. Não há necessidade de armas, não há necessidade de nada. Simplesmente eu quero entender o que está acontecendo dentro de um determinado gabinete onde tem tomadores de decisões. A ideia é invadir o quê? Webcams, telefones e daí em diante. A Paula mandou uma pergunta. Eduardo, bloquear as redes sociais ajuda a proteger a rede de uma empresa? Paula, eu falo que os usuários finais, eles são mais criativos que qualquer hacker, tá? Então, assim, eu acho que bloquear nunca é a ideia. É sempre conscientizar. Lá atrás, quando eu falava assim, legal, estamos agora com proxy, né, que são nada mais ferramentas que interceptam a navegação, ajudam e criticam. Exatamente. Então, antes a ideia era a seguinte, vamos bloquear tudo, né? Vai aumentar a produtividade. Se a gente pensar em produtividade, tem N estudos dizendo que a produtividade aumenta se você liberar, né? A pessoa precisa ter uma válvula de escape. Segundo, se ele não conectar via o computador, ele vai tentar conectar via Wi-Fi, pelo celular dele. Se ele não conectar via Wi-Fi, ele vai via 4G. Se mesmo assim ele não conseguir, ele vai dar um jeito de conseguir burlar tudo isso e conectar. Então a ideia não é bloquear,
talvez, podemos dizer, controlar. Acho que seria talvez uma linha de pensamento onde conseguiria chegar no nível. Nunca falar assim, vou liberar por 1 ou 2 horas. Não, é realmente mostrar os danos que podem ocorrer via uma rede social. Sabe que esse assunto me faz lembrar de uma coisa? Você comentou que a expertise da Red Belt é exatamente consultoria, integrar soluções. Eu sei de soluções, agora não vou nem me lembrar qual é o fornecedor, mas deve ter mais do que um, que tenha a expertise de avaliar o conteúdo do que está trafegando e aí, por exemplo, chegar à granularidade tal, de fazer, olha, o cara pode usar o Facebook, mas ele não pode fazer comentário. Existem algumas ferramentas que chegam a isso, né? Existem ferramentas que chegam nesse nível, ele pode acessar o Facebook, mas ele não pode compartilhar dados. Ele pode acessar o Facebook, mas não pode curtir. Existem N e N formas disso, né? São ferramentas sofisticadas, Sofisticadas, muitas vezes caras, eu não sei se vale a pena. Porque a partir do momento que você começa a chegar nesse nível, imagina o empenho, a dedicação, o monitoramento que sua equipe de TI tem que ter. E outra, você não vai fazer um investimento caro em uma ferramenta dessa se você não tiver KPIs, onde você vai mostrar para a sua diretoria. Então, assim, você acaba envolvendo um ciclo de pessoas de alto escalão para, às vezes, visualizar o que o Xandó está fazendo no Facebook. Não sei se é essa a ideia. A não ser que o seu negócio seja esse. Né? Meu negócio é trabalhar com redes sociais, é saber realmente nível de trabalhos, divulgações, prover conteúdos em redes sociais. Aí é outra conversa. Existe uma política de segurança em algumas empresas que partem de bloquear tudo, como você falou, e aí vale a lei do grito, né? Olha, eu preciso usar o banco tal, olha, eu preciso usar o UOL porque eu preciso ver notícia. Isso é uma abordagem, mas não é uma abordagem um pouco exagerada, né? O que você acha? Totalmente, não acho... já passei por situações, já passei por empresas, já fizemos projetos desses níveis onde não, bloqueia tudo. Legal, você acaba colocando a administração na mão de uma pessoa. Você pode voltar lá depois de meses e vai ver que assim, não vai estar bloqueado, mas há gaps, né? Às vezes a pessoa é amiga de uma, libera para mim aí, rapidinho, cara, preciso só ver, né? Libera, bloqueia de novo. Então assim, não é porque você gera um novo comentário, um novo clima na empresa, que você vai acabar criando outros problemas do que simplesmente bloquear as redes sociais. Né? Acho que a ideia não é muito essa. Tá. E voltando a um assunto que nós falamos no começo, mas eu queria entender um pouquinho melhor, nós passamos pelo momento do ransomware, ele ainda existe, mas ele não está tão em alta quanto está no ano passado, e só explicar um pouco melhor para as pessoas, o que você enxerga que são os perigos para os próximos tempos? Você falou um pouco de escravizar a máquina para minerar Bitcoin, mas assim, o que você... Vamos aqui usar um pouco da imaginação. Quais são os perigos que estão por vir? Bom, há diversos, né? Se a gente falar da área empresarial, da área pessoal, mas vamos falar da área empresarial. Vamos imaginar que, da mesma forma que o negócio de vocês, seja prover serviço, seja prover tecnologia, conectividade, consumos, daí em diante, para o hacker, para o mercado negro também virou um negócio. Então, qual é a próxima tendência? Ele entendeu que fazer ransomware há dinheiro, há resgate. Infectar máquinas com mineradoras de criptomoedas também há resgate. Vender dados de pessoas também há valor agregado. Então, qual que é a ideia próxima? Será que é o mesmo segmento? Eu, na minha opinião pessoal, entendo que sim, é sempre ataques em massas, tá? E a ideia é o seguinte, se realmente uma empresa, se realmente uma pessoa, se realmente um concorrente tiver budget, no Brasil isso é um pouco difícil, mas tiver budget para contratar um hacker extremamente habilidoso para hackear um lugar e entender dados, eu chego a falar, alguns vão até me criticar, mas eu falo que é questão de tempo para ele ser bem sucedido. Então, assim, o que a gente pode fazer ao máximo é dificultar a vida disso daí. E como? É sempre correndo atrás. Eu não gosto de falar correndo atrás do rabo, mas é pelo menos tentando jogar em paralelo com essas novas ameaças que surgem todo dia. E aí, assim, encerrando até, porque o nosso tempo está acabando, o que você acha que as empresas deveriam fazer para ter pelo menos um padrão básico de segurança? Se existe alguma premissa, você falou em empresas de baixo orçamento, mas de forma geral, quais são os seus guidelines aí para que a gente possa ter robustecer a segurança do nosso ambiente? Vale para casa também, mas vamos falar da empresa. Vamos falar da empresa. Vamos supor que hoje você não está com budget. A ideia, sempre eu falo, o seu negócio não é segurança da informação. Tá? Então, assim, contrate empresas, vá atrás de profissionais que sejam dessa área. Né? É um mercado totalmente diferente, é um mercado que muda muito rápido e tem que ter pessoas antenadas. Legal, não estou querendo atrás de empresa. Legal, você é do ramo alimentício, você é do ramo de bens de consumo,
literalmente pega o telefone, liga, seja para o seu concorrente, liga para alguém que você tem uma proximidade, entenda o que ele está fazendo lá. Ataques que são direcionados por segmento e ataques que são genéricos. No Brasil, nós temos essa dificuldade, esse problema que eu não consigo entender ainda, é de que quando se eu sou do departamento X da empresa tal, de tal segmento, e eu sofro um ataque, não há nenhuma lei no Brasil que me obriga eu a regulamentar, eu falar desse ataque, diferente dos outros países. Tá? Então, nos outros países, há essa lei. Então, lá fora, nos Estados Unidos, é um exemplo básico, se alguma empresa é hackeada, ela é obrigada a avisar, e se é uma empresa de bolsa aberta, capital aberta, daí em diante, ela também é obrigada a avisar os seus investidores e a todos os seus clientes. Um caso emblemático foi o da Target, né? Exatamente. Então, assim, tem empresas que precisam avisar ela por correio eletrônico e por correio físico também, de mandar carta, text e daí em diante. Aí você imagina o seguinte, por que neles lá fazem tão bem e a gente não pode fazer isso aqui? Então, nada mais é do que pega o telefone e liga e fala assim, amigo, tudo bom? Seguinte, gostaria de entender, sou de tal ramo, somos concorrentes, mas estamos nos mesmos segmentos, vamos nos encontrar em muitas feiras ainda, e gostaria de trocar uma ideia com você e entender o que você faz aí. Quais foram os problemas que já passaram, vamos trocar ideia, vamos trocar figurinhas. É nisso que a gente consegue aumentar o nível de maturidade como um todo e evitar ataques, né, que estão surgindo livres por aí. Puxa vida, acho que a gente poderia, se deixar a gente falando aqui, a gente vai embora, né, Eduardo? Vai embora, não tem como. Vai embora. Não, eu queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, o Eduardo que pôde aqui dispor desse tempo para a gente falar. E, na verdade, se alguém quiser mais informação sobre segurança, pode seguir a página da BSA, né? E eu me coloco também à disposição. A gente vai no link aí colocar contatos, enfim. Exato. Eu agradeço também a oportunidade de ter sido convidado por vocês para a gente bater esse papo. Quando quiser, me convida, a gente volta a falar. Vamos ter sempre bastante assunto. Xandó, obrigado pelo tempo disponibilizado. Muito obrigado à BSA pela oportunidade, a quem estava nos assistindo. Estamos dispostos a dúvidas, a perguntas. É um negócio legal. Tomar um chopp conversando de segurança é a melhor coisa que tem. Maravilha. Então, a todos, obrigado por acompanharem a live e até uma próxima que a gente possa fazer juntos. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.